O governo enviou ontem ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Como o próprio nome indica, estabelece a base para a elaboração e execução do orçamento para o ano que vem e, em tese, deveria ser aprovado até meados do ano. Mas, na prática, não tem sido assim nos últimos 2 anos. Tem ficado para dezembro e, dessa vez, não deve ser diferente. Segundo fontes com quem eu conversei a par da negociação, essa tramitação, na melhor das hipóteses, o projeto, na melhor das hipóteses, será aprovado em setembro. Isso, o enrosco principal, é de ordem política. Eu conversei com o relator da LDO, que é o deputado federal Carlos Aratini, do PT, e ele me contou que deve haver muita pressão para estabelecer um cronograma para a execução de emendas parlamentares, como já foi tentado no passado e não prosperou. A LDO estabelece um salário mínimo de R$ 1.630 por ano que vem e, pela primeira vez, um superávit fiscal nesse atual mandato de Lula, de 0,25%. E aí, o segundo enrosco é de ordem econômica. Parte do mercado não acredita que o governo consiga cumprir esse superávit fiscal de 0,25%. Eles acham que a receita estaria superestimada, que já teria atingido um pico em 2024, com todas aquelas medidas arrecadatórias, como taxação de fundos dos super ricos e fundos offshore, e que a partir daí essa receita cresceria mais devagar. Isso não acontece nas estimativas da LDO. E também há uma desaceleração da atividade econômica. E tem ainda um outro motivo: as despesas estariam subestimadas e o presidente Lula já deixou claro que não pensa em fazer ajuste fiscal, muito menos em ano eleitoral. Aí tudo entraria na conta de um pente fino naquelas despesas sociais, previdência, o BPC, e isso também estaria superestimado. Teria que ficar tudo na conta para fechar essa equação das receitas extraordinárias que são incertas. O mercado também acredita em alguns parâmetros demasiadamente otimistas, como um crescimento do PIB de 2,5%, o superávit de 0,25% e a trajetória da dívida pública. Vem que eu vou te mostrar tudo isso no telão. Olha lá, primeiro, esses são os principais números da LDO apresentada ontem. 1.630 de salário mínimo, resultado primário 0,25% de superávit, tem o limite das despesas e um crescimento real de 2,5%. Próxima tela, por favor, a gente vai mostrar justamente a meta de resultado fiscal, como ele iria aumentando, né? Partindo de 0,25 é a linha azul que eu quero que vocês sigam, tá? Pode focar na linha azul, 0,25 em 2026, aí o governo federal projeta um superávit de meio de 1 até chegar em 1,25 em 2029. E só assim o governo conseguiria reduzir o quê? A dívida pública, que está em trajetória ascendente. Isso é muito importante. Quero que vocês deem uma olhada também. Próxima tela, por favor. Olha aí. Então, essa dívida pública, ela está hoje em 76,5%, quer dizer, no ano passado, 24%, 25% a estimativa é que pule 2 pontos percentuais. Ela segue nessa trajetória ascendente até chegar no pico de 84,2% em 2028 e depois começaria a cair muito gradativamente, paulatinamente, mas ainda acima do patamar de 80%, até onde a vista alcança, olha ali, até 2035. Mas tem muita gente achando que essa dívida pode chegar até 90%. Qual que é o grande pulo do gato aqui? A partir de 2027, e essa é a manchete da Folha de São Paulo, está no UOL também hoje, pode ocorrer um apagão nas contas públicas. Olha, o governo Lula indica risco de apagão no orçamento, melhor dizendo, a partir de 27, devido a precatórios e emendas. Por quê? Porque hoje esses precatórios, por uma decisão, um acordo com a STF, uma parte desses precatórios, uma parte importante, é contabilizada fora da meta fiscal, fora do arcabouço. Mas a partir de 2027, esse acordo acaba, cessa, e aí os precatórios teriam que ser trazidos para dentro do orçamento. Lembrando que os precatórios são aquelas dívidas judiciais, tudo que o governo deve, tanto a empresas como a consumidores, a pessoas físicas, e tem que pagar. Este ano, ou no ano que vem, serão da ordem de 116 bilhões de reais. Em 2027, deve chegar a 124. Só que uma parte disso, até 26, fica fora da meta. Imagina trazer 124 bilhões de reais para dentro da meta. Por isso, esse risco de apagão. Você vai comprimindo as despesas discricionárias, que são aquelas de custeio para a máquina pública e também de investimentos. Isso fica cada vez melhor, não daria para cumprir. Eu apurei hoje, de manhã cedo, com fontes da equipe econômica, tanto do planejamento como do governo, que a alternativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, olha essa informação que é importante, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter uma extensão, uma prorrogação desse prazo para além de 2027,
contabilizar parte dos precatórios fora da meta é a última hipótese aventada. Veja, não é a primeira, é a última aventada. Eles querem outra alternativa para contabilizar esses precatórios dentro da meta fiscal e dentro do arcabouço. É claro que isso ainda está em debate, mas hoje esse debate está colocado desta maneira. Agora sim, vamos para o tarifaço, né, pessoal? Vamos para as bolsas, vocês estão muito curiosos para saber o que aconteceu no fechamento da Ásia. Tóquio, queda de 1%. Hang Seng em Hong Kong, queda de quase 2%, e Xangai na China, 0,26%. Quero me debruçar sobre 0,26%, porque hoje saiu o quê? O crescimento econômico da China, o PIB do primeiro trimestre veio forte, acima das previsões, 5,4%. É o mesmo ritmo do trimestre anterior. Parte desse crescimento foi impulsionado por uma antecipação das exportações para os Estados Unidos. O pessoal já prevendo o tarifaço, antecipou as exportações. O resto veio de produção industrial e investimento em infraestrutura. A China tem uma meta de crescimento de 5% esse ano. Vários grandes bancos preveem que o tarifaço atingirá em cheio as exportações chinesas para os Estados Unidos. Isso deve ter repercussão no crescimento, que pode ficar entre 3,5% e 4%. De qualquer forma, foi uma boa notícia e a bolsa chinesa, a bolsa de Xangai, reagiu bem. Vamos para as bolsas da Europa agora, que estão em negociação. Olha ali de Paris, tudo em queda hoje, gente. Uma queda pequena, andando meio de lado, mas uma pequena queda. E, por último, as bolsas de Nova York, fechamento de ontem. Já vou dar uma olhada aqui nos futuros para ver como eles estão negociando hoje. Mas ontem ficou assim, leve queda, chegou a subir durante o dia, mas tudo isso é devido à incerteza do tarifaço, não tem jeito. E olha, os futuros, acabei de checar aqui, todos em queda em Nova York hoje. Dow Jones, leve queda, tá? 0,18, futuros do SP 500 um pouquinho mais, 0,79, e assim vai. Índice Bovespa e dólar, fechamento ontem, por favor. Índice Bovespa também, leve queda de 0,16, acompanhando Wall Street, e o dólar com uma pequena alta de 0,67 a R$ 5,89. E aí, gente, é o seguinte. Os mercados hoje estão mais nervosos depois que a Nvidia, que é a terceira maior empresa americana em valor de mercado, anunciou que precisará de uma licença especial do governo americano para exportar seus famosos chips H20, que não são os seus chips mais potentes, mais modernos, mas são chips muito demandados pela China. Isso implicará num custo, num impacto para a empresa de 5,5 bilhões de dólares. Depois que os mercados fecharam ontem, as ações da Nvidia caíram bastante, 6%. Isso está tendo efeito sobre os mercados hoje. O Trump disse ontem, numa entrevista à Fox News, que a pausa nas tarifas é transitória, veio da necessidade de flexibilização e quer que os países escolham entre China e Estados Unidos. Atenção, e a porta-voz dele, na Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que a China precisa fazer um acordo com a gente. Ela disse, parafraseando, reproduzindo as palavras do Trump, nós não precisamos fazer um acordo com eles, a China quer o que a gente tem, que é o maior mercado consumidor do mundo, mercado consumidor americano, eles querem o nosso dinheiro. E o que a China fez ontem? A China está fazendo uma retaliação de uma forma muito cirúrgica, né? Além do tarifaço de 125%, ela alvejou a Boeing, que é a maior empresa exportadora dos Estados Unidos. Nós temos uma tela para mostrar isso para vocês em números. Segundo a Bloomberg e o Wall Street Journal, Pequim pediu a companhias aéreas chinesas que não encomendem mais novos jatos da Boeing, que já tinham 45 encomendados para chegar só esse ano, e exigiu que peçam aprovação ao governo antes dessas aeronaves serem encomendadas e restringiram também a importação de peças e equipamentos da Boeing. Olha o tamanho dela, contribui com 80 bilhões de dólares para a economia americana. A Boeing, tá, gente? 150 mil funcionários só nos Estados Unidos. Outro ponto importante é que ela fabrica todos os aviões em território americano. E 20% das compras de aviões serão para a China nos próximos 20 anos. Então, a China tem 1/5 do mercado do mundo de aviação. É um país de proporções continentais e, obviamente, importa grande parte desses aviões, porque há uma malha regional muito pulverizada, muito capilarizada.